Almoço Grátis, com Ricardo Galo. Salve, Ricardo Galo, Almoço Grátis. Vem cá, eu queria saber de você, você está preocupado, está olhando com atenção para essa contaminação, né, do cenário político sobre a economia. Eu queria saber se sempre, em qualquer cenário, e esse em particular, a economia fica de olho no cenário político, óbvio, mas como é que ela separa o que é joio do trigo? Como é que ela separa aquilo que é bobagem? Porque sempre tem muita bobagem. Por exemplo, falavam assim, vamos fazer o distritão. Aí não teve distritão, mas dá aquela tensãozinha, mas dura 2 dias, 3. E como é que ela separa o que é bobagem desse tipo daquilo que é realmente complicado da política e que pode contaminar a economia? Essa ação é por impulso? Há equívocos? Não há? Qual é a tua leitura disso? Bom, boa tarde. Como o mecanismo que essas coisas acabam, a confusão política e o quadro de risco fiscal, enfim, toda a questão de governança no Brasil, ela se manifesta, ela chega na cabeça dos agentes econômicos por um mecanismo muito interessante, né? Normalmente, nos países com maior estabilidade econômica, esse ruído político demora para chegar. Leva muito tempo para ele chegar a afetar a economia, entendeu? O barulho, ele não causa tanto dano. O que causa dano são políticas implementadas que não sejam positivas para o crescimento. Mas o barulho político das negociações não causa tanto dano. No caso brasileiro, a interferência do Estado na economia é uma coisa tão antiga, mas tão enraizada aqui desde o tempo dos portugueses, da colônia, que o brasileiro ele se assusta com isso, né, com esse barulho político. O barulho político é muito difícil separar do barulho da realidade e muitas vezes barulho se transforma em realidade. Seja em crises institucionais, seja em impeachment de presidentes, seja em descontrole monetário, descontrole cambial, atitudes bravatas e coisa e tal. Já tivemos congelamento de preço, enfim, as pessoas têm muito medo da ação do governo na economia. O governo é muito ativo aqui no Brasil. A gente se acostuma com isso, acha isso normal, mas isso é uma exceção. Nos outros países mais desenvolvidos, a política interfere pouco na economia. Então, a gente aqui, como tem esse trauma, a gente está mais sensível. E essa sensibilidade, ela é traduzida, ela aparece com contornos mais claros quando você vê o comportamento dos ativos financeiros, né, do mercado financeiro, quer dizer, então você coloca uma volatilidade maior nos ativos aqui, que ficam oscilando em função dessas mudanças de humor. Então, por exemplo, nesse momento a gente está assistindo isso, o governo foi fazer essa reforma tributária que começou cheia de boas intenções, eu até aqui elogiava, e ela foi se transformando num verdadeiro monstro. Hoje o mercado já torce para que ela não seja aprovada, que a gente não tenha essa reforma. É melhor ficar como está do que o que é proposto, que cria muitos problemas e cria um risco fiscal muito grande para o Brasil. Além disso, você tem a questão dos precatórios, uma questão confusa, uma discussão complicada, que aumenta a percepção de risco fiscal do país. Enfim, e tudo isso aparece aonde? Aparece no dólar, né, que o dólar acaba subindo de preço, o dólar que chegou a bater R$5 há poucas semanas, hoje está de volta acima de 5,40. Nas taxas de juros, as taxas de longo prazo no Brasil estavam a 7%, hoje chegamos perto às 11%, de uma alta muito expressiva. Então, é isso na Bolsa que está caindo, enfim, todo esse ruído acaba se traduzindo nos preços dos ativos do mercado financeiro, que afeta a decisão de investimento. Basicamente é assim que funciona aqui no Brasil. Então, não é de se estranhar que a gente aqui tem ciclos de crescimento muito rápidos, né? O famoso voos de galinha, né? A gente dá uma melhorada e depois afunda, dá uma melhorada e afunda. E Galo, esse ruído... Perdão. Não, eu só queria te perguntar o seguinte, ainda para você continuar o raciocínio. Quando você fala 5 para 5,40, não é que é 40 centavos, né? É 8%, né? É um dinheiro, é muito aumento. As pessoas precisam ter clareza, porque 40 centavos
parece o preço de algumas balas, mas na verdade aumentou 8%. 8% é um número que hoje em dia é um assombro. Nós já vivemos aumentos de 30%, 40% e tal, mas hoje em dia 8% é um assombro. E o Paulo Guedes, ele disse numa declaração recente, não sei se das mais estúpidas declarações dele ou de outros ministros, essa competição é muito complicada nesse governo, mas ele disse o seguinte, que o mercado não consegue entender as coisas direito e por isso que o juro sobe, ou seja, eu dei até uma comparação. O terremoto acontece porque as placas tectônicas não sabem que elas não podem se mexer, elas têm que ficar paradas. Aí elas se mexem por irresponsabilidade das placas tectônicas, acontece o terremoto. Ou seja, o mercado reage porque é irresponsável como as placas tectônicas e o juro tem que subir. Então a culpa é do mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você estava nesse raciocínio, mas eu quis te provocar. Não, foi bom colocar isso. De fato, o que soa estranho é que o ministro Guedes é uma pessoa que trabalhou no mercado financeiro a vida toda. Ele trabalhou em fundos de investimento, ele geria seu patrimônio, geria para carteiras de investimento de terceiros. Então é um cara que sabe, ou diz que sabe como o mercado funciona. E é engraçado, ele chega no governo e aí chama o mercado de burro, né? Quer dizer, interessante. Então, o mercado ele não é nem burro nem inteligente, né? Ele reage, que nem as placas tectônicas. Eles reagem a estímulos, informações, que quando vêm são informações encontradas, estímulos ruins, eles reagem, só isso, mais nada. O mercado nada mais é que um grupo de pessoas tentando proteger seus investimentos, não tem fantasia nenhuma. Ou são pessoas físicas, ou são fundos trabalhando para os seus cotistas. Você que tem dinheiro em fundo de investimento aí, tem um administrador defendendo o seu dinheiro, está no tal do mercado. Tem bancos atuando, pessoas físicas, enfim, tem tudo. Seguradores estrangeiros, enfim. E o preço é a manifestação coletiva disso. E o preço está dando um apoio, dando uma nota ruim para o ministro. Agora, quando o mercado aplaude o ministro, o mercado está certo. E quando o mercado vai, ele está errado. Quer dizer, né, não acho que seja correta essa leitura do senhor ministro, né, como você falou, acho que foi uma bobagem. O fato é, o mercado está dizendo que as coisas no Brasil não estão indo bem. E os próprios economistas, em função desse choque, que o problema é que a coisa vira realidade, né? Esse choque de juros e de câmbio, vai trazer efeitos negativos para a atividade no ano que vem. O ano que vem nós vamos ter um PIB crescendo abaixo de 2%. Enfim, vai ser uma recuperação esse ano, por causa do fim com o sucesso da vacinação, né? E aí, no ano que vem vai perder o gás de novo por causa disso. Ninguém tem coragem de investir num cenário desse, onde taxa de juros bate 10%. Então, até me simpatizo com o ministro Guedes, deve estar sofrendo bastante pressão lá, mas não vamos colocar a culpa em outro lugar, né? Não no mercado, né? Não no bandeirinha, não no juiz, na torcida, né? Vamos pôr no jogador lá, no técnico, eles são os responsáveis, né? É isso aí, almoço grátis, Ricardo Galo, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Bom final de semana. Abraço. Até semana.